Olá, boa noite. Alalá, que bom ter você aqui. Eu até fui olhar a foto para confirmar. Boa noite, meu amor, que saudades. Seja bem-vinda. Marlene, seja bem-vinda. Marli, minha companheira fiel, não falta. Tá sempre aqui, né? Batendo cartão, batendo ponto comigo. Vou pedir para vocês, a mulherada que está chegando aí, para confirmarem se estão me vendo, me ouvindo bem, se é a qualidade da imagem. Eu tentei deixar a luz bem baixa aqui do celular para não dar muito reflexo, né? E quero saber se para vocês está chegando escuro ou se está normal. Tá? Por favor, me deem um retorno. Ah, eu também tô com muita saudade, Lala. Vamos lá. Ah, que bacana! Seja bem-vinda, Marlene. Venha fazer parte do nosso time. Toda terça às 8h30 da noite temos lives aqui no Instagram. Tem também o canal do YouTube, onde você pode assistir as lives antigas, né? As lives que estão salvas, aqui no próprio Instagram também. Mas no YouTube tem mais conteúdo do meu comecinho lá, não ficava salvo aqui no Instagram, tá? Seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui. A Má, seja bem-vinda. A Diana, seja bem-vinda, Di. A mulherada em peso está aqui. Que bacana. E aí, pelo visto, esse tema é bem interessante, né? Pelo visto, não. É um tema interessante, porque é engraçado que quando eu tô, né, enviando aí para vocês a chamadinha da live, eu vou recebendo o retorno do pessoal. E aí tem os temas mais polêmicos, né? Sobre personalidade dependente, que foi o tema da semana passada, eu recebi alguns feedbacks depois da live dizendo, nossa, que interessante, olha, eu convivi com alguém que tinha transtorno de personalidade e eu não sabia da existência disso, então o trabalho que você faz é muito importante, agradecendo, pessoas dizendo que nem imaginavam que existiam esse tipo de transtorno, então é bem bacana, né? E de fato, né? Controle emocional sobre o que nos estressa é algo que tem uma procura muito grande, né? Tanto nos atendimentos individuais, de casal, familiar. Então é algo que é uma demanda que eu recebo bastante e por isso também recebi esse tema como pedido, né? Então tem bastante gente chegando aí, sejam bem-vindos. A Brenda, que bom tê-la aqui, seja bem-vinda. A Cris, que está sempre conosco, a tia Marilza e o tio Mauro, o Livingston, meu primo, a Cindy, minha irmã, a família inteira está chegando, que bom, sejam todos bem-vindos. A Joselma também, escudeira aqui, né, fiel. Que legal a Cida, quanto tempo, Cida, saudades, que bom tê-la aqui também. Tem bastante gente nova hoje, eu tô falando que o tema é interessante. Que bacana. Eu havia pedido, não sei se alguém mandou aqui, vou pedir novamente, que vocês me deem um retorno, por favor, se estão me vendo e me ouvindo bem, tá bom? E aí tem uma perguntinha aqui, o Livingston colocou, cheguei. Legal, seja bem-vindo, primo. O Livingston me mandou uma mensagem hoje à tarde dizendo que era algo que ele achava interessante, né? E é, de fato, uma pergunta interessante que ele fez. E eu disse que vou comentar, então me lembre lá mais próximo do meio para o final, Livingston, sobre a pergunta, mande aqui, por favor, se for o caso, para a gente discutir sobre, tá? Então, vamos lá, né? A Marlene mandou um joinha, então acho que esse joinha é referente ao som e à imagem, é isso? Porque vocês digitam aí, quem tá olhando vê tudo rapidinho. Para mim aqui, acaba tendo um delay, demora um pouquinho para chegar. A Cris comentou, está tudo ok. Então, perfeito. Bora pro tema? Vamos lá? Então, como desenvolver controle emocional sobre o que nos estressa? Engraçado que a pessoa que pediu o tema da live não está aqui ainda. Vou puxar a orelha dela depois. Brincadeira. Às vezes a gente... e são pessoas, né, que estão sempre acompanhando, às vezes tem gente nova, às vezes não. Mas são pessoas que têm, né, seus compromissos como todos nós.
E acaba não conseguindo entrar, mas depois assiste, também me dá um feedback, é bem bacana. A Carol entrou, seja bem-vinda, Cá, que saudades. Tô falando, hoje tem muita gente nova. Tô gostando de relembrar aqui esse povo. Matar um pouquinho da saudade e sentir a presença de vocês, né? O Luiz Henrique entrou. A Épicos, o Jura, eu imagino, ou a Maiara, foram meus professores na faculdade. Um prazer enorme ter vocês aqui. E sintam-se convidados para virem participar comigo, vai ser uma honra enorme. Então vamos lá, né? Primeiro é importante eu dizer que o estresse é uma reação natural do nosso corpo, né? Que ela vem impulsionada por um conjunto de fatores e liberação de hormônios que nos preparam para uma ação física, né? Isso acompanha a gente desde a época da pré-história. E hoje a gente tem, né, a mesma reação, mas com problemas modernos, né? Digamos que com situações mais elaboradas, como estresse no trabalho, por exemplo, estresse no relacionamento, né? Um parceiro, uma parceira estressada. Então, como lidar com isso? Porque o batimento cardíaco acelera, a respiração fica mais ofegante, as veias e as pupilas dilatam, né? A pessoa fica num estado de tensão como se ela estivesse preparada para atacar. E isso acontece porque o nosso corpo entende que ele precisa se preparar para uma guerra ali, ele precisa se defender. Só que toda essa energia física não é utilizada, e o cortisol, que é o hormônio que libera, né, esse estresse no nosso organismo, possibilita a liberação de adrenalina, ou seja, vem junto com isso, com o cortisol, a adrenalina. E isso fica bagunçando o nosso corpo, nos deixa nesse estado de tensão, de estresse, né, tensão muscular, bruxismo. Eu tenho recebido muitas queixas nos atendimentos clínicos de pessoas reclamando de bruxismo. Por quê? Tensão física, né? O corpo está comunicando que não tá legal. Então, olha o sinal disso. E isso tudo fica ali, porque a gente não vai para ação. Você não vai matar um urso, você não vai matar um leão para comer o leão, que era o que acontecia na pré-história. Só que daí a gente quer matar, né? O namorado, o amigo, a esposa, o chefe, até o cachorro, o periquito, o papagaio entra na dança. E aí o resultado é irritabilidade, insônia, pensamento acelerado, movimentos ansiosos e até alguns sintomas mais impactantes, né? Como a ansiedade patológica, a insônia crônica e outras questões que vão prejudicando o funcionamento do nosso corpo como um todo, né? Isso significa que essa energia toda precisa ter um controle, ela precisa ter a sua origem controlada e que ela precisa ser extravasada de alguma forma, que não na pessoa que está do lado, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Tiva chegou também, o Marlos, seja bem-vindo. Ah, o Jura comentou. O Jura talvez não consiga ficar até o final, mas ficaria um pouco. Tá ótimo. E venha também qualquer hora participar comigo, Jura. O convite está feito, tanto para você quanto para a Maiara. Vai ser uma honra ter vocês aqui. Ah, o Luiz comentou. Boa noite, Roberta. Ela é minha psicóloga Nova Jornada. Sim, te atendi no período da Nova Jornada, né? E é um prazer ver as pessoas bem, acompanhando o meu trabalho, mesmo quando não é mais um paciente, mas de alguma maneira acaba se beneficiando disso, né? Ah, a Luana chegou, meu pai chegou, o Léo chegou, vê, ó, família tá chegando, tá vindo junto? Não vou nem falar que pegaram carona, porque, né, o meu pai mora em outro lugar. A Luana e o Léo vieram juntos. Estavam de moto? Sejam bem-vindos, boa noite. Aoba! Então, vamos lá, né? Já comecei, vocês que chegaram atrasados vão se direcionando por aí. Depois volta, depois que acabar a live, volta lá e assiste o começo, tá? Tô com um fone novo aqui, tô vendo que ele tá chacoalhando o celular, né? Mas espero que vocês estejam vendo bem. Então, eu também quero, Jura, venha, por favor. Vamos ver um tema bem bacana aí pra gente discutir junto. E aí, o que acontece, né? Quando nós nos deparamos com situações de pressão ou com momentos difíceis, é que a gente sente falta desse controle emocional. Às vezes, a gente está tão acostumado a viver sobre situações estressantes, né? Sobre fatores estressantes no dia a dia, que a gente não percebe o quanto o nosso corpo começa a acumular essas tensões. Até que você trava, né? Dá um torcicolo ali,
ou você vai andar a coluna física, daí, é a idade. Claro que a idade vai, né? Depois dos 20 e tantos, o corpo começa a modificar os seus comportamentos. Dos 30 em diante, uma nova modificação, e assim vai, né? A cada década a gente vai sentindo um pouco mais o avanço da idade. Mas não é só isso, né? Porque se a gente está alinhado emocional e fisicamente, espiritualmente também, para quem entende, né? Eu já falei sobre isso em outras lives, que espiritualmente eu digo não sobre religiosidade, sim espiritualidade como um todo. E para alguns isso inclui também a religiosidade, tá tudo certo, né? É ótimo para quem se identifica, para quem não se identifica é ótimo também com outras coisas que faz essa pessoa se sentir bem. E aí o que acontece? Se a gente está alinhado com essas questões, dificilmente o nosso corpo vai travar. Então, tem uma teoria da psicopatologia que vai explicar que o nosso corpo só tende a ficar mais vulnerável quando as nossas emoções estão nos deixando predispostos, digamos, a ter alguma sintomatologia física. Então, esse travar do corpo pode ser uma sobrecarga física mesmo em relação ao seu emocional, né? E aí, tem uma explicação para tudo isso, porque as nossas emoções nos mobilizam para uma ação, né? Eu estava explicando ali que na época da pré-história eles tinham que caçar, então toda essa atenção era para ser voltada a um ataque para outro animal para sobreviver, para eles irem em busca do que comer e sobreviver. A gente tenta sobreviver sentadinho, né, na mesa do escritório ali, no computador, olhando para a cara do fulano, do ciclano, querendo matar. Chega em casa, tem um abençoado, uma abençoada, fala uma coisa torta, atravessada, você senta no sofá e por dentro você quer matar, vai tomar banho bufando, não consegue nem relaxar no momento do banho, vai deitar, dorme brigado. Então, são várias situações onde a gente fica controlando porque não dá vazão para esse estresse, né? Não dá vazão para essa descarga física. Porque vem para o físico, o hormônio traz isso, né? E aí a gente tem que descarregar no físico, ok? E aí o que acontece, né? As emoções vão ser o tchan da questão, porque ela pode despertar tanto o nosso melhor quanto o nosso pior. E aí é que tá o pulo do gato. Aprender a administrar isso para que você tenha o controle e não que você seja controlado por elas. A Luana comentou, gente, tá me descrevendo. Que bom, porque eu pensei em exemplos exagerados, mas são exemplos do nosso dia a dia. São exemplos das queixas que eu recebo. E vou contar para vocês uma coisa bem particular aqui, bem pessoal. Esses dias eu tava lembrando, a Belinha aprontou aqui para quem me segue e vê, eu até postei nos stories, acho que foi quinta passada. Ela destruiu um urso inteiro, espalhou pela sala toda aquela espuminha acrílica do urso. E ela gosta de destruir ursos, esse levou um mês, assim. Já chegou a levar menos de 1 hora para ela destruir. Então, foi um período bem longo para ela conseguir fazer isso, né? Acho que ela estava mais tranquila também. E eu vejo que desde pequenininha é do jeito dela, né? Isso é algo dela. Já me trouxeram explicações, porque ela sente ciúmes do urso, mas ela sente prazer em brincar e degolar o urso ali e arrancar a espuma dele. Parece que é isso. E eu não briguei com ela. Eu olhei, falei, bom, destruiu. Eu dei o urso, a responsabilidade é minha porque eu já sei como ela funciona. E eu dei o urso há 1 mês, eu trouxe o urso lá das férias. E pensei, tá bom, destruiu, ela queria minha atenção, eu terminei de trabalhar e fiquei no telefone conversando. Quando eu fui ver, ela tinha feito estrago. Eu voltei, terminei de fazer os relatórios aqui, voltei para a sala, olhei e dei risada. E falei, é bonito, né, senhora? E conversei com ela, tal, dei uma bronca nela, mas olhei para a situação super tranquila. E eu comecei a me perguntar quando foi a última vez que eu briguei ou que eu castiguei ela, né? Que eu dei umas palmadinhas na bunda dela. E faz muito tempo. Faz assim, acho que cerca de uns 8, 9 meses. Quer dizer que eu não sofri mais estresse na minha vida? Não, mas quer dizer que eu parei de descontar nas pessoas, né? A Laca comentou. Quando eles gostam dos brinquedos, eles destroem. Faz sentido, porque ela destrói muitos, mas os que ela não brinca, ela não destrói. Tem brinquedo dela aqui de quando eu peguei ela, que ela brinca pouquinho, assim, larga,
Então, é engraçado isso, de fato, né? Ela tem os brinquedos comidos que ela ama. Assim, se eu jogo fora, ela fica até triste, parece. O Luiz comentou, fico imaginando na outra família que ela tinha, porque eu resgatei a Belinha através da família do Luiz, né? E ela sofria muito. Então, de fato, né? Não tinha espaço nem para brincar, quem dirá ter um brinquedo. Enfim, aqui não falta nem brinquedo, nem carinho, nem afeto, nem bifinho. E broncas não estamos tendo mais, né? Quer dizer, tem bronca, porque ela. E é engraçado que a hora que eu fui pra sala ela já se escondeu. Então ela sabe que ela fez algo que eu não gosto, que eu não aprovo. Mas por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque no início da pandemia foi uma época que pra mim foi muito estressante. E eu me percebi, porque daí eu passava o dia inteiro com ela, né? E ela começou a aprontar mais pra chamar minha atenção, porque eu ficava o dia inteiro trabalhando na frente do computador ou do celular. E não era algo que ela estava habituada, porque quando eu estava em casa era final de semana e acabava dando mais atenção pra ela. E eu brigava mais com ela nessa época. Então, quando eu aprendi a administrar o controle e a gente começou a ficar, né? Ela se adaptou também à minha rotina, mesmo quando ela apronta hoje, eu não desconto nada nela. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções. E tô dizendo pra vocês que não é uma coisa que, eu não faço há muito tempo. Eu venho aprendendo a administrar há muitos anos, mas em algumas situações, eventos novos ou situações muito estressoras no momento, vão me desequilibrar também. E aí eu aprendo, eu percebo aquilo e paro de reproduzir. Então essa reflexão eu quis compartilhar com vocês para vocês verem que em algum momento a gente se pega fazendo algo e os 9 passos que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje que eu fiz o passo a passo, é para que a gente não passe por isso, né? Ou se começar a viver, já consigo identificar e bloquear, tá? E a Pris chegou, seja bem-vinda. O Douglas, que legal ter você aqui, Douglas, também. A Pris, sejam bem-vindos. A Joselma Branquinha não destrói nada, mas bate a irmã. Bate na irmã. Blue, acho que é Blue o nome dela. É uma fofura. Pula na tela e cai, dá medo dela se machucar. É, dá medo mesmo, né? E eles aprontam muito, igualzinho criança, né? A Carolina chegou também, Carol nutricionista. A Margarete, que legal, sejam bem-vindas. Hoje tem muita gente diferente por aqui, eu tô adorando isso. Pessoas que eu já conheço, pessoas que eu conheço recentemente. E tô vendo que tá tendo uma rotatividade, né? Uma hora os números vão lá em cima, uma hora vão lá embaixo. E não tem problema, sejam sempre bem-vindos. E a Belinha tá ali no cantinho dela, Luiz. Eu sempre deixo à vontade para ela se ela quiser participar da live. E às vezes ela pede um colinho, tá? Então se ela pedir aqui, eu peço e mostro, pego ela e mostro para vocês, tá bom? Mas tem foto dela, tem várias lives que ela aparece aqui. E aí o que acontece, né? Quando a gente se depara com essas situações de pressão, momentos difíceis, onde a gente sente que precisa do controle emocional, é quando a gente percebe que, opa, tá ruim. Só que às vezes demora muito tempo pra gente perceber, né? E uma pessoa que não sabe identificar e lidar com seus sentimentos e as suas emoções acaba levando uma vida muito instável e nada saudável, né? Eu tô falando aqui para vocês de alguns sintomas, como por exemplo, o bruxismo, a insônia, a ansiedade, depressão. E às vezes tudo isso pode ser evitado por conseguir controlar as emoções e evitar a situação de estresse, né? E essa pessoa vai se tornando refém, né, das situações cotidianas, ela não sabe lidar com os problemas, ela não sabe lidar com os imprevistos. Então, aquela pessoa que, assim, está dando tudo certo, ela é amável, é fácil de lidar, consegue entregar o máximo, né, em termos de produtividade, de resultados, de carinho na relação, de ser gentil com o próximo, independente de ser alguém que ele convive intimamente ou só profissionalmente. Porém, se algo sai fora do eixo, se sai fora do controle ou surge algo inesperado no caminho, essa pessoa sente que ela perde o controle, fica frustrada, nervosa e desconta suas emoções negativas em tudo que é possível. Por isso que eu falei, né? No parceiro, na parceira, na mãe, no pai, no periquito, no papagaio. Essa semana uma paciente falou assim: porque eu tive uma TPM muito forte e aí sobrou pra minha mãe.
Pra gente ver o quanto a gente não aprendendo a lidar com as nossas emoções, vamos descontar no outro, né? E claro, o período da TPM é quando potencializa o que já existe. Então, provavelmente já existia ali alguma linha, né, de desconforto entre ela e a mãe, e a TPM foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a gente não aprende a se controlar fora da TPM, nós mulheres, na TPM a gente não vai conseguir mesmo. Porque daí é algo quando tá muito mais intenso, né? E por isso, né, que o controle emocional é uma habilidade cada vez mais exigida de nós, né? É uma característica muito comum também das pessoas bem-sucedidas, que é o controle emocional. Porque elas sabem ser pacientes, elas sabem não que ser paciente seja sinônimo de ser passivo, mas paciente, compreensivo, entender que tem um momento para agir, tolerante nos seus relacionamentos e relacionamentos de forma geral, né? E elas priorizam também o que é mais importante e constroem grandes projetos, ou seja, elas conseguem não perder o foco. A Luana comentou aqui, né? Ela é dentista e falou: as pessoas descontam muito nos dentes. Sim. E eu estou percebendo, eu não sei se é algo que está vindo como consequência do período, né, de pandemia, que quase que eu falei TPM, eu li ali TPM, do período de pandemia que a gente está vivendo, que, né, está chegando em um ano praticamente, e isso está trazendo esse desgaste maior, ou se são coisas que já existiam. Porque o que eu tô tendo de paciente numa faixa etária de 30 a 40 anos com problemas dentários é muito, assim, surreal, né? O quanto as pessoas estão, às vezes pessoas que nunca apresentaram problemas estão tendo, e parece, né, que é como consequência disso tudo, das nossas emoções. Muito louco, né? A Ká comentou: TPM pra mim só fazendo atividade física mesmo com a força do ódio, melhora muito a parte emocional. Isso é algo que é muito importante a gente lembrar. A atividade física vai ajudar muito. Por quê? Porque ele libera, né, a sensação de prazer que a gente encontra no chocolate, por exemplo, mas que se depender de uma TPM intensa numa mulher que, por exemplo, sofre com isso, porque tem a TPM que é patológica, né? Ela vai querer comer chocolate o dia inteiro para sentir aquela sensação de prazer. E é um prazer momentâneo, né? Passa assim, terminou a barra, acabou, vem a culpa de ter comido tanto e a raiva, porque daí não tá passando de novo. Então, a atividade física é algo que vai liberar, através dos nossos hormônios, essa sensação ao longo do dia de prazer, sem contar que ela vai melhorar os sintomas físicos, né? Mas para quem tem TPM muito forte, é importante conversar com o educador físico, é importante conversar até com o médico, em alguns casos, para que seja um treino mais leve, para que seja um treino menos pesado, para que diminua também os efeitos de dores físicas. Então, se a gente está com muita cólica e fazer um treino intenso, isso pode prejudicar, né? Trazer mais cólica, por exemplo. Mas até isso, né? Os estudos comprovam que alivia não que o exercício físico vai tirar a cólica, né? Não é um remédio. Mas a atividade física, por trazer esses hormônios de prazer, diminuem também os sintomas físicos. Então, dor de cabeça e cólica são sintomas que tendem a amenizar, né, o impacto durante a TPM. Bem lembrado. E aí, né, eu quero dar um exemplo aqui para vocês de situações estressoras, mas eu quero dar esse exemplo e quero ver se vocês colocam aí nos comentários, né? A Luana tinha comentado lá que eu estava descrevendo como se fosse ela. E eu quero que vocês pensem, quais são as situações estressoras? Então, um projeto que deu errado no trabalho, né? Você tem lá algo para dar certo, tem uma reunião, tá tudo encaminhado e de repente se perde aquilo. Você trabalhou bastante e aquilo não vai... travou por algum motivo, ou não foi aprovado, ou tem algo que foi barrado, ou simplesmente foi cancelado, foi vetado. Aí a pessoa tá indo embora para casa, fica presa no trânsito. Chega em casa, o filho tira nota vermelha no colégio e não sabe como fazer para essa criança se interessar para estudar, porque já tentaram de tudo. Pensa, né, em qualquer uma dessas situações e pensa em algo que te marcou ou que foi fator de muito estresse ou que ainda é fator de muito estresse para você, tá? E aí, além desse fator, por exemplo, o projeto que deu errado lá no trabalho.
Você chega e descarrega toda a sua frustração, toda a sua irritabilidade, sua indignação no companheiro ou na companheira. O que houve nesse caso? O que vocês acham? Qual a chance de essa pessoa acarretar em mais situações que vão lhe causar nesse mesmo dia, nos próximos dias, e em mais de um ambiente, mais estresse? Coloquem aqui para mim, por favor, nos comentários. O que vocês acham? Porque a gente tem que lembrar que na convivência, o nosso estresse vai se encontrar com o estresse do outro, né? Dificilmente o nosso estresse vai se encontrar com o acolhimento, com o amor, com a parceria, com a compreensão do outro de cara. Pode ser que isso venha, mas geralmente vem depois de um diálogo para consertar uma discussão que ocorreu, né? Para solucionar um problema que poderia nem ter existido. Faz sentido para vocês? Ah lá, Ká comentou. Tem que ter uma válvula de escape onde descarregar os estresses. Exatamente, foi algo que eu falei lá no início, né? Faz muito sentido. E sobre essa questão do relacionamento, né? A Cris colocou barril de pólvora. Exatamente. E às vezes a gente não percebe, né? Mas o barril, o que é? É algo grande que contém muita coisa. Pode conter só muito espaço, mas é algo que contém muitas coisas ali dentro. E às vezes você tira uma pólvora aleatória aqui, mas você não percebe que o barril continua cheio. E aí, uma faísquinha do lado de fora pode fazer esse barril estourar, né? E aí é que tá o problema. Ah, se não vira tudo uma bola de neve, trabalho, filho, com certeza. Né? E vai só piorando, 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 a ponto da pessoa às vezes ter até um ataque cardíaco, por exemplo. Por quê? Porque tem muito mais chances de pessoas estressadas e descontroladas emocionalmente infartarem. Isso é fato, científico, né? Não é só a psicologia, a ciência como um todo vai falar sobre isso, tá? E ficou claro aqui pra gente, né? Vocês estão comentando, eu trouxe o exemplo que eu criei aqui, que o descontrole emocional em uma área da nossa vida pode afetar todas as áreas da nossa vida como um todo, né? Vocês conseguem perceber isso? Que se você não consegue controlar uma área, todas as outras vão pro buraco junto? Ou em algum momento, né? Às vezes tá bem no trabalho, mas não tá bem em casa. E aí, às vezes, por não estar bem no trabalho, discutir em casa e fica tudo mal. O Luiz comentou, minha válvula de escape agora é o nosso grupo de estudo dos 12 passos. Ótimo, perfeito. Mas entende que um grupo de estudo pode ficar sobrecarregado em algum momento, Luiz? Porque a gente precisa não só de uma válvula de escape, mas a gente precisa dessa válvula, talvez mais de uma. Então, por exemplo, o grupo de estudos e atividade física. O grupo de estudos, atividade física, mas o principal, aprender a controlar as nossas emoções. E aí talvez seja isso que o grupo te traz, né? Esse aprendizado sobre os seus comportamentos para lidar com as suas emoções. Excelente, tá no caminho. A Luana comentou, afeta totalmente, totalmente. E isso vai para o nosso físico, né? Vai para os nossos dentes, vai para o nosso rim, vai para o nosso estômago, para o nosso intestino. Vai para tudo, né? E aí, o que acontece? A gente precisa aprender, né, a lidar com isso. E quando a gente fala em controle emocional, muitas pessoas pensam logo numa pessoa serena, às vezes até numa pessoa fria, né? Uma pessoa que não... nada me abala. E não é disso que eu tô falando, né? A gente tá falando de alguém que consegue passar pelas mais diversas situações sem demonstrar esse impacto em seu humor ou na sua rotina. Só que ela pode conseguir não demonstrar, mas não quer dizer que ela não sente, né? Essa habilidade não tem nada a ver com ignorar ou inibir os seus sentimentos. E eu vou comprovar isso aqui para vocês. Testado e aprovado pela Anvisa. Brincadeira. É comprovado cientificamente, mas não tem nada a ver com a Anvisa. É porque estão falando tanto, né? A Anvisa, Anvisa, Anvisa. Tem gente que nunca soube na vida o que era Anvisa e agora não tem como não saber.
mas é testado e aprovado pela ciência psicológica. E o que que acontece? Uma pessoa com controle emocional é aquela que, apesar de ter sujado, por exemplo, sua camisa, no café da manhã, a camisa preferida, que ela ia para uma reunião importante, ou que ela ia encontrar o boy depois do trabalho, ou que estava indo para uma reunião importante, ou que simplesmente escolheu vestir a melhor camisa naquele dia porque já não tinha amanhecido bem, né? É a pessoa que consegue agir de forma razoável durante o dia no trabalho. Ela vai sair de casa e aí, por exemplo, ela foi sair, derrubou o café na camisa. Foi trocar, o marido pergunta, por que está acontecendo? Nossa, mas também desastrada? Já cria uma situação ali antes de ir para o trabalho. Sejam honestos aí com vocês. Quem não quiser não precisa colocar nos comentários, mas pensem aí com vocês. Quem aqui já não sairia puto ou puta da vida na hora de sair de casa já com uma situação dessa? Que daí foi trocar camisa, se atrasou, o coleguinha ali, o marido, a esposa, o irmão, a mãe, né? Ou às vezes até o vizinho comenta, nossa, mas desastrado, hein? Tem que se cuidar, tem que ficar mais atento. Quem já não ficaria puto da cara, como falam aqui em Curitiba, para sair para o trabalho? E eu tô falando para serem honestos, porque às vezes é uma coisinha simples que já acaba com o dia da gente, né? E aí, essa pessoa que tem o controle emocional, ela vai agir durante o dia no trabalho de uma maneira tranquila, razoável, sem deixar que a angústia tome conta ou que ela interfira em sua produtividade, em seus resultados. É a pessoa que ela consegue se olhar no espelho, encontrar sua versão ruim e ela dizer assim, hoje eu não vou levar você, eu tô com muita raiva, mas eu tô entrando nesse carro, eu tô pegando esse ônibus, eu tô saindo de casa agora e eu não vou levar isso comigo. Eu vou deixar isso aqui, mais tarde eu resolvo. Quem consegue fazer isso? A Luana comentou, eu ficaria puta. A Cris comentou, puta é pouco. É, porque a gente fica puto da vida, né, com uma situação dessa. Por quê? Porque é algo que fugiu do seu controle. E aí, se você não está controlado emocionalmente, plim, choque, né? Estoura o barril. E o controle emocional nada mais é do que a habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos e nesses momentos de tensão principalmente, né? Não é no momento que tá tudo bem que a gente tem que aprender a ter controle emocional. É quando a gente está diante de uma situação desafiadora. Mas também fora dessas situações é interpretar e analisar tudo isso, né? O Luiz comentou, tenho que trazer meu irmão para assistir você. Então convida ele, manda o link para ele. Tem uma setinha que é um aviãozinho assim, ó. Aqui, pra mim, aparece no canto direito. Não sei se pra vocês também é. E eu assisto outras lives e eu também nunca sei dizer como que aparece pra quem tá aí de telespectador. Mas tem esse aviãozinho aqui no cantinho que você pode encaminhar pra pessoa se ela tiver Instagram. Se ela não tiver, depois vocês me pedem. Eu sempre posto no WhatsApp e envio pro YouTube. Então, amanhã esse vídeo vai pro YouTube e fica salvo aqui também no Instagram, tá? Vai pro YouTube por quê? Porque algumas pessoas não têm Instagram, não querem ter, mas querem ter acesso a esses conteúdos. Então, eu coloco lá toda semana por isso. Então, já encaminhem aí para as pessoas que vocês sabem que precisam ver essa live, que ainda tá em tempo, né? A gente tá nem na metade ainda do conteúdo. Hoje eu vou passar de 1 hora, então eu já vou avisar vocês. Que é bom que eu tô começando mais cedo, então dá pra ir um pouquinho mais tarde, né? Vocês aguentam ficar aqui comigo? Quem topa? A Luana comentou, aposto que essa pessoa que saiu de casa sem ficar puta, está na hora do almoço, já mudou. Pode ser que ela já tenha mudado mesmo, no sentido, você tá dizendo que ela já mudou no sentido que daí voltou a raiva, Lu? Me explique, por favor. A Tiva comentou que fica. Que bom, fiquem aqui comigo. O Luiz também. O Luiz comentou, ele fica nervoso por pouco e desabafa com todos na empresa. É o Rogério? Chame ele para vir aqui assistir com a gente. Amar também o joinha. Então, que bom ter a presença de vocês confirmada aqui. A Luana falou isso. E isso, pode ser que essa pessoa se estresse com uma outra coisa. Mas aí, ter controle emocional é isso. Não quer dizer que a gente não vai sentir. Então, se acontecer um outro fator, ou ela lembrou, né, da camisa, lembrou da situação, lá, você falou, manteve outra situação que traz estresse. Pode ser também, e por isso o passo a passo vai nos ajudar a entender como evitar isso, né? Como evitar que fique
Sabe o regurgitar da vaca? Para alguns é nojento, mas acho que explicando teoricamente faz muito sentido. A vaca come, engole, volta, ela regurgita aquilo, mastiga de novo, engole de novo. É assim que funciona o processo de digestão dela. E nós, às vezes, somos as vacas. Por quê? Porque às vezes a gente finge que engole aquela situação e não engole, volta. Mastiga, 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 engole. Mastiga, mastiga. E a vaca faz isso num processo. Se tem algum veterinário aqui, me corrija, por favor, ou alguém que sabe. Se eu não me engano, são de 2 a 3 vezes. Às vezes a gente faz isso por 2 a 3 meses. 2 a 3 anos. Tem pessoas que fazem isso por 20, 30, 50 anos. Então não sejamos vaca. Né? Para o processo digestivo da vaca, isso faz bem. Para o nosso emocional, não. Então, não sejamos vaca. Vou colocar uma hashtag do dia aqui. Não sejamos vaca. Lembrem disso e levem para a vida. Porque, de fato, quando a gente fica remoendo isso, é algo que começa a trazer grandes prejuízos, né? É sinal de que você não resolveu, você só fingiu. Deixou o problema em casa, mas trouxe o estresse. Né? Não trouxe o fator estressante, mas trouxe o estresse com você. Então, a Diana comentou, me identifiquei. Tem gente que é assim, né? A Lázara, a Deia dando joinha aí, que bom. Fiquem aqui. E até porque o tema tá interessante, né? A audiência aí tá intacta. Que legal. Então, a gente precisa aprender a controlar, né, as nossas emoções, principalmente no momento de tensão, mas espera lá, que também não quer dizer que a gente vai deixar de sentir, não quer dizer que a gente vai ter que ser frio ou só racional, e sim, que a gente precisa aprender a ter equilíbrio entre a razão e a emoção. É isso que vai fazer com que a gente desenvolva o controle emocional. É compreender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, para que assim você consiga agir de forma mais calculada, de forma equilibrada. Sabe aquela pessoa que fala um pavio curto? É para que você não seja pavio curto. Por quê? Porque o pavio curto é a pessoa que age por impulsividade, que ela não controla, ela não filtra, ela não pensa para agir, ela não pensa para falar, para fazer. Então, esse tipo de pessoa não controla, não escolhe o controle, ele simplesmente age sem pensar, né? O Rodrigo está aqui, SOS Sobriedade, seja bem-vindo, que legal. Convide a Andressa também, porque sempre que ela vem para a live, eu vou falar para ela participar, faço o convite oficial aqui ao vivo para ela, quando eu vejo ela já saiu. Então, venham mais vezes e venham participar das lives comigo. E aí, não se deixar levar pelos impulsos, pelos pensamentos ou até mesmo por influências negativas, né? Porque a gente sabe que isso é algo bem desafiador, é claro. Se não fosse, ninguém estaria aqui essas horas assistindo essa live ou pedindo esse tipo de tema, né? Mas é importante a gente investir em exercícios e técnicas que vão melhorar a nossa saúde emocional, principalmente quando ela é capaz de trazer benefícios, não só para a vida pessoal ou profissional de uma pessoa, mas para a vida como um todo, né? Para os relacionamentos e trazer mais qualidade de vida e bem-estar, para que a pessoa não precise se desgastar tanto ao longo do dia e que ela consiga sentir que ela está bem com ela mesma, né? Sem ter essa vontade de chegar em casa e matar todo mundo, chegar no trabalho e estrangular alguém, e assim vai, né? Esse descontrole o tempo todo, ou essa raiva constante, essa irritabilidade constante. O Livingston comentou, controle do domínio próprio, que você já comentou tempos atrás. Exatamente, Livingston. Eu tenho percebido, né, que muitos conteúdos que eu trago, e eu trago porque vocês pedem, começam a se encontrar com lives passadas, né? Então, a gente falou na semana passada sobre a personalidade dependente, tem link lá com a dependência emocional, né? É como se fosse o estágio mais avançado, né? Eu falei a velocidade 5 do CREL da dependência emocional. Então, todos os conteúdos aqui, claro que em alguns momentos vão se comunicar, vão ter ligação direta, porque a gente está falando de como evitar um colapso da sua saúde mental, da sua sanidade mental. Então, bem lembrado. E você aprender a dominar suas próprias emoções, seus próprios comportamentos, só vai te trazer resultado.
Tem um post programado para amanhã que tem a ver com isso, vai falar sobre a chave da felicidade. Então, se liguem lá, 8h30, todo dia às 8h30 sai um post novinho, fresquinho para vocês no Instagram. Acompanhem, porque vai falar exatamente sobre isso, né? Bem bacana. E aí, né? Como controlar as emoções e situações de estresse? Temos algumas dicas, né? A Ká comentou sobre a dica de treinar, de fazer atividade física. O Luiz comentou sobre grupo de estudo a respeito dos passos, né? Da sobriedade, que é algo muito bacana também. A Leonilda chegou, seja bem-vinda. E o que mais vocês acham que é possível a gente utilizar como técnica, como exercício? Técnica que eu digo não é você ficar lá 100 vezes escrevendo, eu preciso ter controle das minhas emoções, eu preciso ter controle das minhas emoções. Não é isso. Técnica que eu digo é algo aplicável. Então, por exemplo, algo prático para você fazer. Tá acontecendo? Vou fazer isso que vai funcionar. O que vocês acham que pode colaborar? Coloquem aqui pra gente ver junto. Tomar uma aguinha, que eu tô falando, né, mais que o homem da cobra. E aí? Tragam ideias, por favor. Eu vi lá em cima também que chegou mais gente nova, Dona Lázara. Seja bem-vinda sempre. Todo mundo que tá aqui. Muito bom ter vocês comigo todas as terças. E vão lá no aviãozinho e convidem todo mundo para participar. Ah lá, o Luiz comentou, pescaria ajuda. Ah, meu pai é do seu time, Luiz. Ajuda, mas não é para todo mundo. E não tô fazendo uma crítica, tá? Nem dizendo, não tente porque talvez não seja para você. O contrário, vá, experimente. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas... É muito parecido com a meditação, né? A pessoa fica lá, vem paz interior, vem paz interior, vem paz interior, porque eu não tenho paciência. Vem logo, vem logo. Com o peixe é a mesma coisa. Ai, não tô pegando peixe, eu não tô pegando peixe. Vai no pesqueiro, passa o dia todo no pesqueiro, ou agenda a pescaria, que nem meu pai, que vai direto pro Mato Grosso, pro Pantanal. Às vezes volta praticamente sem peixe nenhum. E por quê? Porque, claro, né, a ação do homem está destruindo muito a nossa natureza, então é uma consequência. Mas às vezes é porque simplesmente não pegou, não estava numa época boa, não estava num dia bom, e aquela pessoa volta, ou os peixes estavam, né, com o bucho cheio, a pessoa volta sem ter pescado praticamente nada, ou ela pegou um peixinho, uma tilapinha desse tamanho. Quem de vocês aqui já viveu isso? De pescar e voltar mais frustrado, mais irritado e pensar, pelo amor de Deus, que negócio é esse que eu fui fazer hoje que só piorou a situação? Ah lá, meu pai comentou, pra mim ajuda muito pescaria, ajuda. E eu percebo que meu pai hoje tem muito mais controle emocional sobre isso do que tinha, sei lá, tô com quase 30, há 20, 15 anos atrás. Porque antes ele ia pescar e se ele viesse sem peixe, ele ficava irritado e ele queria ir de novo. Parece que era assim, eu não consegui dessa vez, eu tenho que tentar de novo, eu tenho que tentar de novo, eu tenho que tentar de novo. E porque ele tem o hábito, né, e gosta de comer peixe. Então é algo que também, assim, faz sentido, né, ir lá pescar e trazer de novo. Mas tem pessoas que vão e que se elas não conseguem trazer, não conseguem atingir o objetivo, porque ninguém vai pescar só por lazer, a não ser que a pessoa já tenha entendido que isso é um lazer, né? A pesca esportiva, por exemplo, existe por isso. Então a pessoa vai pescar, não pega nada, fica pé da vida o dia inteiro, volta para casa estressado, sem peixe, cria uma situação de briga com a esposa, com a família, e aí ainda gera desconfiança, né? Foi pescar e voltou sem peixe nenhum, que história é essa? Então, para algumas pessoas, algumas atividades podem não ser prazerosas, e isso não é um problema, tá? A gente precisa identificar e aprender a lidar com o que é para você, ok? O Luiz comentou, eu fui com a minha equipe nesse final de semana, pousamos no Rio. Todos adictos da comunidade. Foi muito bom. Ai, que bacana. Isso é muito legal, Luiz. Porque são pessoas que estão reaprendendo a viver, né? Sem utilizar nenhuma substância psicoativa, droga, álcool e outros afins. E aprender a ter novos prazeres quando a gente está
buscando mais qualidade de vida é algo essencial. Por isso que eu tô dizendo, vocês precisam encontrar individualmente o que é prazeroso. Eu, por exemplo, gosto de pescar, só que eu só gosto de pescar peixe grande. Vai falar que eu sou metida. Eu gosto de ir lá naqueles pesqueiros que tem tambaqui, tambacu, que são aqueles peixes desse tamanho, sabe? Minha mão não consegue nem mostrar aqui. O peixe pesa 3 vezes o peso da belinha, para vocês terem ideia. A esses eu gosto. Peixe grande, que você sente a linha ali, a vara ainda. Tilapinha, assim, acho meio sem graça. Por quê? Porque é a paciência. Lambari, eu acho que é a pescaria mais entediante. Para mim, é subjetivo isso. Mas pegar um dourado, pegar um tambaqui é uma coisa que eu fico assim, em êxtase. Mas aí eu tenho dó do peixe. Então, eu acho que eu não vou mais como eu poderia ir, porque eu tenho dó. Mas essa pesca esportiva, assim, para quem se identifica, é algo bacana também. Entra como uma atividade de lazer, né? Muito importante, inclusive. Então, vamos lá. 9 passos para você conseguir conquistar o tão almejado, tão desejado, tão sonhado controle emocional. Número 1. Eu vou começar aqui com vocês diante de uma situação estressante. Então, diante de um fator estressor. Por quê? Porque não adianta eu falar para você, não, vamos pensar o que você precisa fazer só para prevenir. Estamos falando aqui de maneiras para manter a qualidade de vida e saúde mental, que isso eu já falei em inúmeras outras lives, né? Meditação, atividade física, alimentação saudável, adequada, práticas regulares de espiritualidade, que faça você se conectar com você mesmo, com seu centro, com seu eu. Tem inúmeras coisas, né? Só que isso tudo vocês já sabem. Isso aí a gente tá careca já de saber. A gente vê em qualquer lugar e ouve falar em qualquer lugar. O que eu quero trazer aqui para vocês são coisas práticas, tá? Então, diante de uma crise, vai parecer bobo o que eu vou falar, mas é real. Respire. A gente fica tão tenso, porque lembra que é liberado cortisol no nosso corpo e o corpo começa a enrijecer, que a gente esquece de respirar de uma maneira saudável, esquece de respirar corretamente. E aí pode ver que tem gente que faz até barulho respirando. A pessoa faz um barulho diferente. E aí, não sei se já aconteceu com vocês. Eu, quando fico perto de uma pessoa assim, eu fico, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que tá tudo bem? Eu tenho vontade de ficar olhando para ver se a pessoa não tá passando mal. E isso tá ligado a respirar errado. Pode ser por ansiedade, pode ser por algum problema, né, respiratório, mas dificilmente quem tem, por exemplo, um desvio de septo vai respirar dessa maneira. A pessoa respira assim quando ela tá com algum problema emocional e ela não para respirar, ela não para se concentrar na respiração dela. Então, esse respire não é só o encher o peito do pulmão de ar, sentir a barriga estufar, né? E soltar isso. Pode, se você, eu já fiz aqui com vocês em lives e 3 respiradas profundas dessas. É muito louco. Eu faço isso com os pacientes em atendimento, às vezes quando o paciente está muito ansioso, muito agitado, ou diante de uma situação de crise, e a pessoa fala, nossa, eu relaxei que me deu até sono. Por quê? Porque a gente oxigena todo o corpo. Primeiro todo o cérebro, que manda essa informação toda para o corpo, né? E isso é muito, muito importante diante de uma situação onde a gente sente que está perdendo controle, tá? Dê um tempo para o seu racional entrar em jogo, para ele analisar a situação. Se você for agir de bate-pronto, de prontidão, por impulso, que é esse primeiro momento, quando aconteceu a situação, você não vai estar dando tempo para o racional poder analisar a situação e te ajudar a escolher o que é melhor. Você só vai estar agindo pela emoção, né? E aí a emoção a gente sabe que às vezes mete os pés pelas mãos, só a emoção. Em alguns momentos a emoção precisa ser canalizada, ela precisa ser evidenciada, mas aqui a gente está falando de ter controle sobre ela, então não é ela que precisa estar no centro de tudo, é o equilíbrio entre ela e a razão, tá? E antes de responder um e-mail, antes de responder aquela pessoa que fez um comentário, antes de querer tirar a camisa lá suja de café, querendo arrancar do corpo no soco, né? Presta atenção conscientemente na sua respiração. Só observa como que você está respirando. Nem que você tenha aqui, por exemplo... Estão ouvindo barulho? A Belinha está sonhando. Sonhando alto ainda.
Plena live, horário de trabalho, minha filha. E aí, o que que acontece? Antes de você resolver aquela situação, presta atenção, sinta o seu corpo, nem que você tenha que ir para frente do espelho, para ver como que tá a sua respiração, sabe? Se olhar no espelho, ver seus olhos, porque a gente muda toda a nossa fisionomia quando a gente tá tensionado. E aí, se concentra, puxa o ar, né? Eu costumo falar da respiração 4 e 8. Você puxa o ar por 4 segundos e solta o ar em 8 segundos. 3 respiradas profundas dessas já ajuda muito. No momento de crise, excelente. Primeiro passo fundamental. Dessa forma, você vai oxigenar seu cérebro, seu corpo e pensar uma nova maneira de responder, né? Ou se você não tinha ideia nenhuma de como responder, pensa numa maneira adequada para responder, ok? Número 2. Aprenda a dar nome aos bois. Eu trouxe uns nomes criativos aqui para vocês. Aprenda a dar nome aos bois. Dê um tempo para o seu emocional. Quando você estiver sentindo, né? Quando tiver com um sentimento muito forte, muito intenso, procure nomear ele. Não é dar um tempo só para ficar vagando. Então, aquele respire lá também é para isso, é para entender as suas emoções. Meu pai comentou, os antigos já falavam, respire fundo antes de tudo. Exatamente, sabedoria, né, milenar. Só que a gente não sabe como que respira fundo. Então, o respirar fundo, né? Vou lá matar. Não é isso. Vou lá acabar com esse ordinário. Não é. É o contrário. É como eu posso resolver isso, tá? Tem gente chegando, minha mãe, boa noite, filha, só agora consegui conectar. Seja bem-vinda, mãe. E a psicologia moderna, que bacana ter vocês aqui. Sejam bem-vindos também. E aí, se pergunte, né, quando você estiver sentindo essa emoção muito intensa, respirando profundamente, então vejam que um item, uma dica tá ligada à outra, né? Cada passo aqui tá interligado. Se pergunte, quando você geralmente sente essa sensação física. Então, se você tá sentindo tremor, tem gente quando tá com muita raiva ou quando fica muito nervoso começa a tremer. Tem gente que a mão transpira, tem gente que a mão gela, tem gente que tem piriri, tem gente que vai 10 vezes fazer xixi, a bexiga solta 2 gotas de urina. Cada um vai ter de um jeito. E aí a gente tá falando de intensidade também. Às vezes é um descontrole emocional numa situação pontual que você nem teve tempo de ter vontade de ir ao banheiro, por exemplo. Mas tente identificar quando são os momentos que você sente isso no corpo. Em que situações vem essa sensação física para você, né? E a gente só sabe lidar com aquilo que a gente conhece. Então, você só vai saber lidar com a sua emoção quando você der nome a ela. Então, dar nome aos bois é dar nome à emoção que você está sentindo, né? É um ótimo começo buscar como diminuir a intensidade dessa emoção aprendendo a nomear ela, né? Ou seja, aprenda a identificar, interpretar e dar nome aos seus sentimentos. E às vezes a gente pensa, nossa, mas nem exige, né, tanto sentimento. Eu fiz uma live com a Andressa, é uma live antiga que só tem no YouTube, falando sobre as emoções e os sentimentos, né, a diferença. Então, quem tiver interesse em entender um pouco mais, porque lá eu explico sobre as emoções principais, né, e as emoções secundárias e os sentimentos, como que a gente pode lidar com isso. E é muito importante a gente aprender a nomear. Tem um podcast, eu não sei se eu já falei isso aqui em live, mas tem um podcast que eu amo, que eu sigo, que eu vejo, assim, eu me identifico muito. É uma jornalista que faz e se chama Pra Dar Nome às Coisas. E tem tudo a ver, né? Aprenda a dar nome aos bois. E ela fala que para ela entender as emoções dela, ela vai pra terapia e ela lida com as coisas da vida, ela traz significados, ela tem uma história de vida que com certeza se conecta a de muitos de nós. Ela sofreu perdas de pessoas importantes, passou por trabalhos estressantes, enfim, uma vida desafiadora, eu diria. E ela foi aprendendo a lidar com todas essas emoções, né, nas diversidades e a nomear essas emoções para poder lidar com elas. Então, fica a dica, né, tem no Spotify. Minha mãe falou que tá sem som. Tá sem som aí pra vocês ou é só pra ela? Me respondam, por favor. Me deem um alô.
Por enquanto, não recebi nada aqui. Vou esperar para, se tiver sem som, não adianta eu continuar, né? Vi que a Ana Rosa chegou. Seja bem-vinda, Ana. Vou comentar porque eu acho que o som tá saindo. Só ela mesmo. É minha mãe, que ela sempre faz isso. E como é que eu vou... Lu, comenta aí pra ela, por favor. Aumenta o volume e o botão do celular, porque ela já fez isso em outras lives. Perfeito, gente. Obrigada pelo retorno, todo mundo comentando aí. E aí, o terceiro passo, foco. Para ser mais controlado emocionalmente, é necessário ter foco no que realmente importa, né? E aí, por exemplo, se o meu objetivo de usar a camisa bonita, né, a camisa preferida no café da manhã, para ir para o trabalho, era porque aquele dia é importante para mim, eu tenho uma reunião importante, eu não vou ficar focada na camisa. O que está por trás da camisa? O que me motivou a colocar aquela camisa? A reunião. Então, eu vou focar nessa reunião. A camisa vai ser lavada, vai ser passada e eu vou usar em outro momento. Com certeza eu tenho alguma outra camisa legal para colocar naquele dia. E vai ser essa nesse momento. Ah, não era para ser. Pronto. E foco, né? Não é perder o foco por qualquer coisa. Saber o que realmente importa é isso. Mas aí a gente tem que estar ligado, né? No que está sentindo e qual a motivação principal da situação. No que eu preciso focar de fato nesse momento. Quando a pessoa sai do modo reativo, que é aquele modo de responder instintivamente a tudo e a qualquer estímulo externo, né? Bateu, levou, toma lá da cá. Quando a pessoa sai disso, ela passa automaticamente a ter aquele momento de reflexão antes de agir. Então, ela sempre vai refletir antes de ter uma ação. E sabe o famoso conte até 10? Ele funciona, ele cai como uma luva nesse caso. Conte até 10 e reencontre o seu foco. Tá? Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui, estou com som, ótimo para mim, a Tami também entrou, seja bem-vinda. Realmente o problema era só da minha mãe. É que geralmente eu vou responder ela aqui e eu acabo perdendo tempo, né, na hora da live. Ela precisa só aumentar o botãozinho, se isso acontecer com vocês também fica a dica, é só aumentar o volume, o botãozinho do volume ali do celular, porque às vezes a gente entra no Instagram e ele não libera o som, né, principalmente quando o celular tá no modo silencioso, então é algo bem tranquilo, tá? Então, contem até 10 para manter o foco, tá? Aqui no Paraná, eles falam, aqui em Curitiba nem tanto, mas no interior fala que foco é a luz, né? Trocar o foco. Trocar a lâmpada. E eu acho que isso é muito simbólico, porque às vezes a gente se vê sem foco na vida, né? E quando a gente encontra ali, para refletir, encontra o foco, vem a luz. O que é a luz? É o que vai te iluminar para você tomar a decisão daquilo que realmente importa. Então, eu gosto de trazer essas analogias, essas comparações, para que a gente também traga, né, o conteúdo de forma divertida, para que aprenda de forma divertida, mas também porque é algo que faz a gente lembrar na hora do sufoco, ali na hora do aperto, o foco. Trocar o foco. Lembrem disso, né? A vaca, o foco, não seja vaca, troque o foco. As hashtags do ano vão ficar aí. Que essa da vaca eu pensei agora. Número 4, passo 4. Dê um pause e um delete. Falei que trouxe nomes divertidos, criativos aqui para vocês. Por que dê um pause e um delete? Às vezes, só a respiração não é o suficiente para que você se acalme, né? E para quem tem essa dificuldade de se conectar com o corpo físico, né? Ligar as emoções com o corpo, fica mais desafiador ainda. Principalmente no momento da raiva, né? E a melhor saída é se afastar. Pedir licença, sair daquele ambiente, tomar uma água, ir ao banheiro, jogar uma água no rosto. Para nós mulheres, né, se estamos maquiadas, uma estratégia que eu acho que funciona muito coloca uma água no pescoço, na nuca, nos pulsos, lava bem a mão, deixa vir assim a água, você sentir, sabe aquela água passando pelo seu corpo? Primeiro que a água é fonte da natureza, né, já vai te conectar com a água ali, algo que vai tirar seu foco do problema para a energia do movimento. Mas além disso, nosso corpo tem 70% de água.
Quando a gente entra no banho, qual é a sensação? Além de saber que a gente está se limpando, né, do dia a dia. Sensação de relaxamento, sensação de prazer. Até quem não gosta de banho, quando entra no banho, às vezes a pessoa tem preguiça, né? Idoso, criança, tem adulto que também. E aí ela entra no banho, ela sente aquele prazer, assim, né? Da água em contato com o nosso corpo, mar, piscina. Então, tentem trazer isso para o momento de tensão também. Né? Às vezes uma passada de água ali, se concentrar naquilo, vai ajudar, porque a água também é sinônimo de... Para a psicologia, ela é um símbolo das emoções. Mas, teoricamente, ali na interpretação das emoções, ela vem como trazendo equilíbrio também, né? E toma uma água, vai ao banheiro, joga essa água no pulso, no rosto, na nuca. Não é para você fugir, né? Ou ignorar aquilo que está acontecendo. Mas sim para que você consiga se concentrar, dê um pause, né? Para que você consiga sair. Quando a gente aperta o pause ali que está assistindo Netflix, tá assistindo um vídeo, qualquer coisa, você aperta o pause, é para você fazer outra coisa, não é? Quer dizer que você não vai voltar a assistir depois? Não. Se a gente não quer voltar a assistir, a gente só sai, é o delete. Deleto a informação e caio fora. O pause é para que você respire, veja o que realmente importa, volte para o foco, dê um pause e aí volta para a situação, né? Porque é melhor você pensar em outra coisa, espairecer um pouco para depois tomar a decisão, tá? Isso é importante e para isso também é importante usar o delete. E esse delete é deletar a informação contaminada pelos sentimentos, porque às vezes a gente coloca tanta emoção que perde a razão completa, né? Ou, às vezes, a gente se contamina por comentários, por opiniões alheias. E aí a gente sai também do nosso elo, do nosso centro. Então, pense no fato. O que aconteceu? Depois você pensa na emoção que você está sentindo, nomeia ela e aí vai lidar com ela, né? Como aconteceu e o que você pode fazer, o que precisa ser feito e o que você pode fazer. O que pode ser feito para lidar com isso a partir de agora, tá? Substitua as emoções com peso negativo por emoções de teor positivo. Então, como? Se eu tô com muita raiva, Roberta, como é que eu vou substituir isso? É pensar, o que me deixou com raiva? Foi de fato o café ou foi o comentário que veio depois? Pode ser que seja o café, porque eu fui desastrada, né? E eu não me permito errar, ou eu fiquei muito frustrada porque aquela camisa eu queria muito usar porque era uma reunião importante. Ou foi porque o outro fez um comentário completamente desnecessário que fez eu me sentir, eu me pensar como alguém muito incapaz de controlar a xícara de café. Primeiro, já vai ter que identificar, né? Identificando qual dessas duas opções eu vou entender onde está a origem. Se é comigo mesma, se é eu que me cobro muito, ou se é do comentário do outro. E esse comentário do outro pode ser porque eu já estava chateada com algumas coisas do outro, ou porque esse outro, ao invés de acolher a minha indignação, a minha insatisfação, o meu incômodo, pesou ainda mais aquilo. E aí é deletar. Se isso é do outro, deletar isso. Se isso é algo que já vem acontecendo, né, em relação ao outro, chamar esse outro depois para conversar. Mas não na hora de ir para o trabalho com raiva. Depois, né? Primeiro deleta. Deleta a culpa, deleta o fato de ter acontecido um acidente, acontece, né? Uma vez eu fui fazer uma reunião com outras duas psicólogas e eu lavei a minha mesa de trabalho, é de madeira, o piso é de madeira, tudo de madeira. E eu falei, olha, desculpa, eu vou ter que pegar um pano, 2 panos, porque eu lavei tudo, caderno, agenda, tudo. Nunca tinha acontecido, mas aconteceu, vou fazer o quê? Bati. É me perdoar e aceitar que eu posso errar. Mas isso também tem a ver com outras lives, com o nível de cobrança que a pessoa tem consigo mesma. Então, tentar substituir não, eu fiz isso porque eu estava distraída, porque eu estava pensando na reunião, eu não estava focada aqui, ó, no tomar o café. Eu estava focada na reunião. Então, não quer dizer que eu vou tirar o fato ou substituir o acontecimento. Não, o fato é o fato, eu derrubei.
Mas o que pode ter contribuído para eu derrubar? Já tira aquele, eu sou desastrada, eu sou culpada, eu sou errada. Não, aconteceu porque eu estava distraída com outra coisa. Ponto. Já sai do teor negativo da situação, tá? O peso, a bagagem excessiva, tira dali. Passo número 5, evite. Quer ter mais controle emocional? Prefira estar ao redor de pessoas que têm essa habilidade mais desenvolvida e evite ficar, claro que quando você tiver chance de escolher, né? Evite ficar com pessoas negativas, com pessoas depreciativas, com pessoas que sempre têm um comentário maldoso, sabe? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu tinha um colega de trabalho e era um porre. E aí chegou um dia que eu não aguentei mais e falei, olha, dei uma resposta bem direta e aí ele falou assim, nossa, mas por que eu não falei quase nada? Tipo, não falei nada demais na cabeça dele. Eu falei, é porque essa foi mais uma de tantas outras que você faz comentários completamente desnecessários que eu não te dei a liberdade para fazer. Então, se você quiser pensar sobre isso, pode pensar à vontade, mas guarda para você, não precisa comentar comigo. Eu não tô te dando essa liberdade, esse espaço, e isso tem me feito mal. Ponto. Acabou. Nunca mais aconteceu. E eu não fui grossa, eu não gritei, eu não xinguei, eu não ofendi, eu só falei que ele podia continuar pensando o que ele quisesse, mas não precisava vir comentar comigo. E isso, às vezes a gente demora, né? Eu demorei para falar. Por quê? Porque já é alguém que tem esse tipo de atitude. Então a gente fica se preocupando. Ah, mas como que vai ser? Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. E se tá te fazendo mal, corta, evite. Tem situações que não dá para evitar. Então, numa reunião, tem que estar ali, né? Mas tente não absorver isso. E nos momentos onde você pode evitar, evite, né? E isso faz parte do delete. Então, um tá ligado ao outro. Deleta esse tipo de situação, esse tipo de convivência na sua vida, tá? Ah, mas é alguém que tá dentro da família, alguém que frequenta a minha casa. Quando você tiver a chance de escolher, evite. O que mantém essa relação próxima? É o vínculo familiar? Então, você não precisa estar tão próximo. Ou é porque você gosta dessa pessoa, mas não gosta desses comportamentos? Aí é outra história. Eu, por exemplo, gostava desse cara, né? Achava que ele era uma pessoa bacana, fora esse tipo de comportamento. Por isso que eu não quis agredir, que eu não quis ser rude, nem nada, fui muito direta. Mas se é alguém que você tá muito mais incomodado do que satisfeito em estar presente, né? Estar perto daquela pessoa, comunique. E não precisa ofender. Fale sobre o que te incomoda, tá? Eu já dei dica disso aqui também, já dei bastante aula sobre como falar o que te incomoda sem agredir, sem ofender ninguém. E aí, passo número 6, tá acabando, tá, galera? Tá em tempo. Identifique. Então, evite, número 5, 6, identifique. Fora de uma situação de estresse, eu diria que esse é o primeiro passo, né? Então, conseguindo lidar com a situação de estresse, passou a situação. Então, passou o dia do cafezinho lá na camisa, passou o dia da reunião, passou o dia do e-mail, passou o dia da discussão no casamento. Passou, identificar o que é o fator ou quais são os fatores mais estressantes para você. E isso é muito pessoal, eu falei isso bem lá no comecinho da live. É muito subjetivo é boa, subjetivo é completamente individual. Não tem como eu te dizer o que é estressante. Por exemplo, eu contei que eu gosto da pescaria, mas eu gosto da pescaria de peixe grande. Eu não gosto de peixe pequeno. Por quê? Porque eu acho chato, eu acho entediante o lambari ficar ali roubando a minha isca. Quando eu vejo tem nada, eu só fico alimentando a lambari, mas só se eu jogar ração pra ele. Isso eu posso fazer tranquilamente, com muito carinho, inclusive, sem me estressar. Não que eu me estresse, mas eu fico frustrada de não ver o lambari. O peixe grande é inevitável, não tem como você não ver, é só você ficar atento. Ficar atento é uma habilidade que eu tenho. Então, é algo muito pessoal. Tem gente que ama pescar lambari. Ama. Ótimo. Pesque. E tem, né, oportunidade para tudo. Só que para isso a gente precisa se conhecer. Eu achava que eu não gostava de pescaria, até descobrir que eu gosto de pescar peixe grande. Então, é como? Fazendo. É assim que a gente vai entender. Como que eu identifico o que é estressante para mim? Quais são os momentos onde eu tenho tensão muscular, onde eu chego em casa querendo comer
uma coisa específica. Ah, eu quero comer um doce, eu quero comer um negócio. Geralmente tem ligação com fome emocional, ou TPM, né? Para as mulheres. Quando eu chego e eu como, e isso não me satisfaz. Eu passo o dia todo com fome. Como coisas leves e não chega nem perto de me trazer saciedade emocional. Que situações acontecem onde o meu corpo começa a dar sinais? Dor de cabeça, irritabilidade, atenção, né, torcicolo, pressão alta. Enfim, tem inúmeras coisas e a gente pode ir... Vocês podem até fazer uma escala, sabe? De 0 a 10. Por exemplo, relacionamento. Coloca lá. Fazer como se fosse realmente uma análise de comportamento. Relacionamento. Vocês estão me vendo? Será? Não é por causa da hora, porque não tá mais travando o Instagram, né? Que estranho. Deixa eu ver minha internet. Perfeito, tá no 5G? Não sei. Me deem um retorno, por favor. Tá. A Sueli comentou, tal pai, tal filha, peixe grande. Mas o meu pai pesca de tudo. Ele é pescador oficial, né? Obrigada pelo joinha, pai. A Vi Caroline chegou também, seja bem-vinda. Então, é entender, né, saber quais são as situações com maior capacidade de afetar o seu controle emocional que vai te permitir evitá-las. Ou, pelo menos, vai fazer com que você se prepare para reagir com menos intensidade. Então, por exemplo, uma situação onde te gera estresse. Um evento, um encontro familiar que vai te causar estresse, porque ou vai ter o barulho demais, ou vai ter gente que você não se identifica, ou você não tá bem para reencontrar pessoas. Falando isso fora da pandemia, tá? O estado normal de vida, normal entre aspas, que você identifique que aquele é um evento estressor. Então, o que eu posso fazer para evitar? Tá, analisar. É o todo que me incomoda ou é uma pessoa específica? Ou é uma situação específica? Ou é o horário que foi combinado? Ou é não poder levar o marido? Ou é não poder levar o filho? Ou é o fato de ter que levar o marido e ter que levar o filho e você querer um momento só para você? O que que é? O que tá te incomodando naquela situação que vai se repetindo? Porque o que acontece? Quando é um fator que gera descontrole emocional, claro que uma pessoa que tem descontrole, ela vai apresentar isso em outras áreas também. Mas geralmente tem situações específicas que você perde o controle mais rapidamente. Que situações são essas? Pense aí e coloque, faça uma escala, né? Então, relacionamento, trabalho, família, vida social, então encontrar os amigos, futebol, pescaria. E aí, lá na frente, quanto me relaxa, quanto me deixa tranquilo, me deixa feliz, me deixa empolgada fazer esse tipo de coisas. E o quanto me deixa insatisfeita. Então, você pode dar lá uma nota de 0 a 10 em cada uma dessas avaliações, né? O quanto me deixa incomodada e o quanto me deixa satisfeita. E aí, você vai identificar onde é que tá o maior problema, tá? Pra gente ir lá na raiz dele e tentar lidar com isso, e aí vão aparecer situações menores. Depois que a gente tira a situação grande, por exemplo, a pessoa tá com uma puta cárie no dente aqui. Vai ser tratada ela. Depois dessa, o dentista pode encontrar várias outras. Por quê? Porque o problema inicial, o maior ali, foi visto primeiro, foi tratado primeiro. E aí depois lidar com as situações pequenas é bem mais fácil, né? O psicológico funciona a mesma coisa. Então, faça isso para que você aprenda a identificar, e daí tem tudo a ver com os itens lá de cima, né? E para que você também consiga se preparar para lidar com esse tipo de situação. Porque às vezes são situações que a gente não tem como evitar. E quando está causando um estresse frequente, é porque isso está se repetindo no dia a dia, tá? E é claro que nem todos os momentos tóxicos podem ser evitados, né? Não dá para simplesmente não conviver com um colega de trabalho, ignorar a família para sempre, ou não ver a família porque tem aquele familiar inconveniente. Mas o que você pode, o que você deve fazer é se fortalecer emocionalmente. E isso vai fazer com que você consiga desfrutar dos momentos com mais prazer, né, e menos estresse.
Ou seja, você vai controlar a situação onde tem um evento que te irrita, que te causa descontrole. E quando for possível, pelo seu próprio bem-estar emocional, não se exponha a uma situação de estresse. Se for algo que você pensar, nossa, eu já estou muito cansada, se eu tiver que ir hoje, vai ser assim, o restinho da energia que eu tenho para aguentar até o final da semana, eu não vou. É simples, escolher, tá? Número 7, fique feliz pelo seu autocontrole e não se apegue ao que já passou. Por quê? Porque tem gente que controla hoje uma coisa, né? Então, aprendeu a controlar, não dá resposta para aquele familiar inconveniente ali na reunião do domingo. E aí ele fala, mas tantas outras vezes eu já xinguei, né? Só hoje que eu não consegui, não mudou em nada. Celebre, fique feliz. Por quê? Porque você aprendeu a mudar agora. Então é normal que vai ter dias que você ainda vai ser reativo, que você ainda vai perder o controle. Mas a ideia é que você vá treinando e ficando cada vez melhor, identificando melhor, dando mais nome aos bois e deletando mais também, porque aí sempre tem alguém que vem falar, não, fulano é chato mesmo, não, porque ciclano, vixe. E isso vai dificultando, tá? Sempre que você passar por uma situação estressante, em que você for bem sucedido, que você comece a ter resultado com todas essas dicas que eu tô trazendo aqui, ao se controlar, né, que você consiga evitar um problema futuro, se orgulhe e repita para você mesmo, eu sou capaz, eu dei conta, eu sobrevivi a esse encontro, eu sobrevivi a essa reunião, eu sobrevivi, eu dei conta, eu sou capaz, eu consigo, é muito mais fácil do que parecia. Comece a dizer coisas para você sentir realmente, para você ouvir, né? Você falando, você vai estar ouvindo. Para você ouvir e se conectar com isso, tá? Esse reforço positivo permite que você se torne mais confiante a respeito do seu autocontrole. Então, aos poucos, você vai se tornando mais equilibrado, porque você vai reforçando emocionalmente e mentalmente essa crença dessa fala que você é capaz, que você dá conta, que você consegue, que você fez. Porque depois que a gente faz a primeira vez, é como se você... Sabe a primeira vez que você anda de bicicleta que parece que tá caindo assim? Você olha, eu tô sem rodinha, uhul! Não quer dizer que você não vai cair. Quer dizer que você conseguiu a primeira vez. E é muito importante esse primeiro passo, tá? Então, além de se tornar mais equilibrado, né? Você vai aprendendo a não se afetar mais por pequenas coisas que te tirariam antes do prumo, que te tirariam do seu centro. E quando vierem as lembranças, a insegurança ou uma situação nova, né? Então, por exemplo, eu dei conta com o colega de trabalho, mas agora veio um chefe novo que, olha, eu vou te contar, Roberta. Você já conseguiu com o cara que tá todo dia do seu lado, trabalha diretamente com você, como que com o chefe você não vai conseguir? Vai conseguir. Não tem como dar errado. Segue isso aqui que é sucesso, na certa, né? Lembre, então, de quando você conseguiu controlar, de quando você conseguiu... se sentir feliz por ter dado conta e se inspire nessas lembranças, tá? Lembre de tudo que você fez e do que te ajudou a dar certo e repita de novo. Segredo de sucesso. Reproduzir o que já deu certo pra você, tá? Não é o que deu certo pro colega ali, ok? E aí, número 8. Os outros são os outros. Eu não sei se vocês ouviam isso ou ouviram em algum momento da vida. Eu já ouvi bastante e hoje eu adoro. Adoro lembrar disso. Meu pai comentou, essa minha filha é espetacular, ensinei algumas coisas para ela. Com certeza, ensinou muito, né? Eu aprendo diariamente com todos, inclusive com vocês que estão aqui na live comigo, e eu amo aprender dessa forma, né? E replicar esse conhecimento também. Então, lembrar que os outros são os outros. Aí meu pai comentou, hoje aprendo muito com ela. Que bom, pai. É uma troca, né? A vida é isso. Aprendizado contínuo, aprendizado mútuo. E os outros me deixa feliz lembrar, por quê? Porque eu não sou todo mundo. De fato eu não sou. Eu sou uma pessoa que só eu sei de tudo que eu já vivi, só eu sei tudo que eu faço dia a dia para me tornar uma pessoa melhor, só eu sei as coisas que apertam meu calo. Talvez algumas pessoas saibam de algumas situações da minha vida, né? Inclusive quem já conviveu ou convive comigo. Mas não quer dizer que essas pessoas saibam exatamente o que é bom para mim ou o que não é bom para mim. Só eu sei, né? E o ser humano tem uma grande necessidade de se sentir no controle das situações, né? Por isso, a gente
encontra ao longo do nosso caminho pessoas que têm pensamentos, valores e regras diferentes das nossas e que pode gerar um certo descontrole emocional quando você tem que lidar com isso. Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento profissional, seja no relacionamento familiar, porque mesmo no relacionamento familiar, a gente acaba divergindo muito, né? Principalmente se você já encontrou, aprendeu a viver de uma maneira diferente. Às vezes tem um familiar lá mais regredido que fala, viu, por que você é assim agora? Nossa, você é diferente, nossa, como você tá diferente. Que bom, né? Eu, particularmente, penso que bom. Isso é um elogio para os meus ouvidos, porque isso significa que eu estou mudando e eu sei para onde eu tô indo, porque eu faço essa mudança com direcionamento. Então, isso faz toda a diferença para mim, né? E eu espero que faça para vocês também. E essa dica demanda um exercício constante de aceitação de que cada indivíduo é único. Então, os outros são os outros. Eu sou eu, você é você. Tá? Vamos deixar claro isso. E que nem sempre o meu desejo vai prevalecer, nem sempre o seu, nem sempre o do nosso grupo. Mas isso a gente não tem como controlar. O comportamento do outro só diz respeito ao outro. Fechou? Ok? E eu tô dizendo isso porque às vezes a gente quer que o outro seja melhor, a gente quer que o outro faça diferente, a gente quer que o outro nos escute, a gente quer que o outro melhore, ou às vezes a gente quer que o outro não mude, né? Porque às vezes a mudança do outro implica em você mudar também, ou em não permanecer mais as coisas como estão. Então, entender que os outros são os outros e que só você é capaz de lidar com o que você sente, com o que você pensa e como você age, já te faz a não perder o controle também para dar esse controle para o outro. Que aí tem tudo a ver com o que eu falei do post de amanhã, né? O controle é seu, só você pode. Sabe o controle do portão automático? Se eu tô entrando com uma pessoa e ela não tem o controle, eu posso escolher dar o controle para ela. Mas se ela vai embora e leva o meu controle, a responsabilidade disso é de quem? Dela que não deixou o controle ou minha, que deu o meu controle para ela? Pode até ser uma responsabilidade parcial. Mas se eu não fiquei atenta com uma coisa que é minha, o controle meu, eu vou ficar sem entrar na minha garagem e ter que pedir para a síndica como, né, informações sobre como fazer um novo código ali do controle, como codificar. Eu que vou ter o trabalho de corrigir um erro que foi meu, porque eu perdi o controle. Entendeu? Ficou claro? Não dá para controlar o outro. Se o outro levou o controle, arrume outro e administre esse para você. Volta para o eixo, volta para o centro de si mesmo. E aí, passo número 9 e último de hoje. Autoconhecimento, né? Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês está diretamente ligado ao autoconhecimento. E autoconhecimento é algo que vocês devem estar cansados de me ouvir falar, né? Mas para a gente alcançar de uma maneira mais direta, com direcionamento, e para ter alguém que te dê esse suporte para que você consiga entender, conhecer e controlar as suas emoções, o melhor investimento é a terapia, né? É um investimento de grande valor pessoal, emocional, de grande valor para a saúde mental e sempre, sempre, sempre que você puder, se você tiver a oportunidade, invista em você. Então faça atividade física, se alimente bem, se alimentar bem é comer coisas saudáveis, de vez em quando comer umas coisas diferentes, porque faz bem também, né? Faz bem pro paladar, inclusive. Mas é você se cuidar. E se a gente pode se alimentar bem, comer bem, fazer orações, se comunicar, fazer meditação, fazer treino de respiração, por que você não pode fazer terapia? Então pense nisso, isso também é autocuidado, tá? Procure um bom profissional que possa te auxiliar, que possa te orientar, que possa te conduzir nesse processo também, se desenvolver o autocontrole estiver muito difícil, ok? O Fer chegou agora, seja bem-vindo, Fer. Qualquer coisa, corre lá assistir depois a live que fica salva, tá? Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? O Livingston fez uma pergunta, né, que eu falei que ele me mandou à tarde. Eu não tô com ela aqui anotada agora, mas eu quero dizer, Livingston, que esse é o tema da nossa próxima live. Eu não falei à tarde para gerar um suspense. Lembra que nós votamos aqui na ordem na semana passada? Então, a primeira live, né, seria controle emocional sobre o que nos estressa, que é a de hoje, que rolou, tá terminando. A de semana que vem, a da semana que vem, é como conviver com uma pessoa que tem descontrole emocional. E aí tá diretamente ligada à pergunta do Livingston, que era sobre relacionamento, tá? Então,
Fica a dica, semana que vem não percam, estejam aqui porque a gente vai falar sobre como conviver com uma pessoa que se descontrola emocionalmente. E aí não esqueçam da dica número 8, né? Primeiro que os outros são os outros, mas se você convive, excelente. Se você convive, a gente tem como lidar com isso, se esse outro estiver disposto também. Então traz o parceiro, traz a parceira, traz o cachorro, o periquito, o papagaio, todo mundo para participar aqui com a gente, tá? A Luana comentou: tô até respirando melhor depois dessa conversa. Ai, que linda, que bom, Lu. A ideia é essa, que a gente saia daqui já na terça-feira mais leve, mais tranquilo, com mais aprendizado, com mais informação, né? E praticar ao longo da semana aí. Quero que vocês me contem os resultados que vão ter, tá? Se for o caso, volta aqui, assiste a live e anota os passos, tá? Porque isso vai ajudar muito, muito mesmo. Um beijão pra vocês, uma excelente semana e nos vemos terça que vem no mesmo horário, no mesmo canal. Um beijo, gratidão a todos que participaram, permaneceram comigo até agora. Boa noite.